Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar pra vocês os livros que eu li no mês de outubro. O mês de outubro foi o primeiro mês do ano que eu não ouvi nenhum audiobook. Gente, que loucura! Assim, eu ouvi, tipo, comecei a ouvir vários, mas eu não finalizei nenhum. E eu resolvi, assim, que não vou ouvir, ficar ouvindo audiobook. Eu tenho 2 audiobooks que eu quero ouvir. Vou ouvir esses e basicamente vai ser isso até o final do ano, porque eu tenho que priorizar um pouco a minha lista de leitura, né, física, então, complicado. Mas enfim, vamos para os livros que eu de fato finalizei. Eu finalizei no mês de outubro, lá no comecinho, naquele vlog, que eu vou deixar linkado em algum lugar aqui em cima, A Morta Apaixonada, que é um conjunto de alguns contos e um poema do Théophile Gautier. O mais famoso deles, A Morta Apaixonada. Eu gostei bastante, eu aprendi bastante sobre a escrita do autor. E sobre sabe, fatores da época que influenciaram que autores escrevessem sobre mulheres vampíricas, escrevessem sobre o vampirismo. Então eu gostei bastante, gostei da forma como a mulher foi retratada aqui. Para um livro de 1836, foi surpreendente ver uma mulher que não fosse dominada por nenhum homem, sabe? Ela que estava numa posição dominante. Bem interessante. Daí, o próximo livro que eu finalizei foi Da Magia e Sedução. Gente, que livro incrível, sério. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Assim, eu tava torcendo pra eu gostar muito desse livro, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto, sério mesmo. Aqui é um livro que a gente não vai falar só sobre uma família de bruxas. A gente vai falar sobre família, sobre irmãs, sobre sororidade, sobre o que é ter uma relação real, sabe, de irmãos. Não é tipo uma relação, ai, sabe, fantasiosa. Aqui a gente vê, assim, irmãs que ao mesmo tempo que se amam, se odeiam. E irmãs que passam a vida toda se implicando e que conseguem encontrar um caminho comum, sabe? Aqui a gente vai encontrar. Eu não sei se esse livro, se esses livros, na verdade, da Alice Hoffman, eles têm uma sequência. Eu acho que, na verdade, não precisa ser lido numa sequência, porque não parecem que ser, assim... Parece que são livros independentes, mas que seguem a mesma família, sabe? Porque eu sei que tem outros livros sobre as Owens que ela publicou, mas eu li esse daqui e eu tô pretendendo ler o... Ai, como que é o nome daquele lá? É um que se passa no passado, Regras do Amor e da Magia. Tô querendo ler esse. Mas basicamente, nos livros da Alice Hoffman que falam sobre as irmãs Owens, a gente vai encontrar essa família de mulheres que tem poderes mágicos, mas assim, são poderes sutis, sabe? Não é tipo literalmente magia. É assim, você desejar muito que uma coisa aconteça, daí acontece. Ou você pega, você faz, sei lá, você quer muito que uma pessoa se apaixone por você e você pega um pombo e faz um ritual com um pombo e tal. Mas não é assim, eu não sei, a forma como é descrita aqui não é bruxaria, é como se fosse assim, níveis de intuição muito alto, são pessoas assim que as tias faziam magia para as mulheres da sociedade que queriam falar sobre amor, que queriam conquistar um amor, e daí parecia que para outras pessoas elas faziam umas coisas muito mais encenadas, umas coisas assim muito mais, olha só a magia, e misturavam um monte de coisa, sabe? Mais para falar que era magia. Então assim, eu não sinto assim que talvez sejam assim necessariamente bruxas, mas são mulheres com um nível de intuição maior, mas que talvez tenham nelas mesmas uma coisinha a mais assim que talvez beira o sobrenatural. Então é muito legal. Aqui a escrita da Alice Hoffman é maravilhosa, super encantadora.
E assim, encantadora no nível assim que você começa a ler e você não consegue parar, sabe? Que é uma leitura que te encanta, que te faz querer ler cada vez mais. Eu tô apaixonada e posso ter certeza assim que eu quero ler todos os livros que ela publicar. E eu queria dar um adendo e falar assim, a decepção que foi o filme. Eu guardei o filme por anos pra ler só depois que eu para ver só depois que eu li o livro. E olha, que decepção! Nossa, 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 que decepção. Gosto muito da Nicole Kidman, gosto muito da Sandra Bullock. E assim, eu fiquei muito decepcionada de um filme assim que parecia que tinha tudo pra eu gostar, ser tão decepcionante. É completamente diferente. E assim, tem livros que são completamente diferentes dos filmes. E, cara, tá tudo bem. Um é perfeito, independentemente da existência do outro, sabe? Mas assim, fiquei tão triste. Porque as personagens, elas, sabe, tinham tanta coisa ali, tanta coisa. E, sei lá, enfim. Daí o próximo livro que eu finalizei no mês de outubro foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Meu primeiro contato com Sylvia Plath. E, gente, nossa, dá pra ver que ela escreve poema, porque é uma escrita cheia de metáforas, cheia de liricismos, e assim, que lindo, que lindo. É um livro, assim, que vai falar sobre temas muito delicados, como ideações suicidas, como depressão, tratamentos que eram corriqueiros da época, lá dos 1950, que ainda existem até hoje, tá? Eles são permitidos, tratamentos de eletrochoque são permitidos até hoje. Não são feitos como eram antes, mas eles ainda são feitos, tá? E são legalmente aprovados. Eu não sei como eu me sinto em relação a isso, então, né? Mas assim, gostei muito dessa leitura porque eu sinto que, como uma pessoa na posição que eu tô da minha vida, eu me identifico muito com a protagonista. A nossa protagonista aqui, a Esther, ela tá na faculdade, tá pra finalizar a faculdade. E assim, ela tá. Começa o livro, ela tá num. Como se fosse assim, um emprego que ela conseguiu através de um concurso, emprego de verão, que ela vai passar um mês em Nova York. Ela saiu da cidadezinha em que ela mora pra passar um mês em Nova York. Ela recebe dinheiro, recebe roupas, recebe várias coisas através desse emprego novo dela. E assim, é muito bom, porque ela é uma bolsista na universidade, ela não tem acesso a muitas coisas e ela tá ali no meio do glamour de Nova York, trabalhando para uma revista, num emprego que várias meninas cobiçariam, se percebendo extremamente infeliz, porque ela não sabe o que ela quer da vida. Ela tá percebendo assim que não importa o quanto ela se esforce academicamente, não vai ser bom o suficiente para o mundo real. E que não importa o que ela conquiste, ela não vai estar à altura de pessoas que tiveram oportunidades muito melhores do que ela. Ela percebe que não importa o quanto ela tenha se dedicado para a faculdade, aqueles prêmios que ela ganhou não significam nada na vida real. E assim, isso doeu particularmente muito em mim. Eu fui uma pessoa que se dedicou muito para fazer atividades na faculdade, que eu não digo que não valeram nada, porque eu aprendi muito com isso, mas assim, eu me desgastei muito pra chegar assim, hoje eu não tiro muita coisa disso, sabe? Então, eu me identifiquei muito com isso, porque ela tá, apesar dela ainda tá na faculdade, aqui a gente vai acompanhar ela durante essas férias de verão. Então, assim, ela tem muito um sentimento, assim, de que o que ela representa pro mundo, o que ela tá fazendo ali, qual que é o objetivo dela ali. E ela vai lá e ela começa a fantasiar sobre a morte, sobre se matar de várias formas diferentes e tal. E às vezes, assim, ela pega e começa a portar esse momento, assim, tipo, eu não tenho mais o que fazer aqui, né? Ela começa a peitar, ela começa a desafiar várias pessoas que representam padrões da época, várias pessoas que representam entidades que fazem com que ela represente, com que ela obedeça a padrões da época. Então, por exemplo, ela tem um pretendente
que ele tem de tudo, assim, pra ser o melhor marido possível. Lembrando, isso daqui se passa em 1950. Então, assim, o cara é estudante de medicina, ele é de uma família religiosa, ele vai à igreja, ele estuda em Yale, ele é carismático, ele tá completamente apaixonado por ela. Só que ela acha ele um idiota, ele é um boboca, ela não quer nada a ver com ele. E tipo assim, ela fala, cara, se talvez isso tivesse acontecendo há uns 2 anos atrás e que eu não tivesse tão mal, eu iria estar completamente apaixonada por ele. Mas na verdade é que ela começa a perceber que a realidade das coisas, sabe? Não é só o quanto ela se dedicou academicamente, que não significa nada. Ela tá percebendo, assim, o quanto ela, como um ser humano, que tem toda aquela trajetória dela, não significa nada pro mundo. E é real, sabe? Ela tá saindo de um mundinho, de uma bolha, e percebendo, assim, que como que ela vai conseguir ser uma pessoa significativa para a sociedade ou atingir os lugares que ela quer atingir, que são lugares muito específicos e muito difíceis de ser atingidos por uma mulher naquela época, sendo que ela não tem conexões que precisam, ela não tem conhecimento que precisa, ela não tem. Caiu de novo! Toda vez cai esse negócio, não dá. Mas enfim, ela não tem o principal que precisa para ser bem sucedida, que é o fato dela não ser um homem. Então, ela começa a se questionar sobre várias coisas, e eu acho que esses questionamentos foram o que me atraiu tanto, assim, nessa história. Eu, infelizmente, não tava num momento muito bom da cabeça para ler um livro sobre uma menina que queria tanto se matar. Então, eu sinto, assim, eu levei vários, assim, sustos, e esse livro aqui acabou sendo bem arrastado para mim por isso, porque eu realmente não conseguia ler muito dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia não ler. A Esther, ela é uma personagem extremamente cativante, ela é extremamente... Você não sabe o que ela vai fazer, você não sabe o que ela vai fazer em seguida, você não sabe se ela vai conseguir levar a cabo todas as ideias que ela tem. Então, com certeza, não é um livro pra todo mundo, mas é um livro que, no momento certo, quando você conseguir ler ele, sério, você tira muita coisa dele. Não é à toa que Sylvia Plath é reconhecida mundialmente. Agora eu quero muito ler sobre o diário dela e quero ler as poesias dela. Enfim, daí o último... Pois é, o último livro que eu li esse ano foi A Letra Encarnada, do Nathaniel Hawthorne. É um livro, assim, que eu gostei muito de ter lido. Também um pouco arrastado. Aqui a gente vai ver a história da Hester. A história da Hester e da Pearl. Porque basicamente aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher que o marido dela estava viajando. Ela chegou numa cidadezinha ali, sabe aquelas primeiras pessoas que chegaram nos Estados Unidos? Pessoas assim, bem religiosas, bem puritanas, que fizeram aquelas comunidades isoladas nos Estados Unidos. Então, é mais ou menos nessa época. Ela chega da Inglaterra e o marido dela já vai viajar, então ela fica sozinha ali. Ela acaba engravidando. Então, assim, o marido dela não tava ali. E numa cidade extremamente puritana, vindo de uma sociedade extremamente religiosa e extremamente machista e preconceituosa em relação às mulheres, num patamar geral, ela é condenada a utilizar a pena dela, né? Ela passa um tempo na prisão até receber a pena dela, mas a pena dela é utilizar na frente da roupa dela um A escarlate. Pro resto da vida dela, o A que vai representar o A de adúltera, né? E ela e a filha dela vão vivendo, assim, num ostracismo social, isoladas de toda a comunidade, são vistas como bruxas, apesar de não fazerem nada. E a gente vai acompanhar, né, toda essa história delas, a gente vai acompanhar aqui principalmente um momento ali específico da infância da filha dela, da Pearl, e a gente vai acompanhar alguns protagonistas dessa cidade, que é um padre, o Dimmesdale, o médico do padre, que naquela época falava um físico, né? E todas essas personalidades, como elas vão interagindo uma com a outra e como, na verdade, tá tudo conectado, sabe? É um livro muito, muito legal. É um livro muito interessante pra gente entender um pouco sobre como que era
a cultura e a mentalidade das pessoas daquela época, né, nos Estados Unidos. É um livro que não é à toa que ele é um clássico e não é à toa que ele é um marco histórico. E eu acho que, assim, ele é um livro muito bom pra gente entender, assim, o quanto realmente mudou nos dias de hoje. Existem vários paralelos com a sociedade atual e, assim, é complicado, é triste você ir percebendo, mas é muito bom. Eu anotei muito esse livro. Essa minha edição aqui é uma edição bilíngue do Clube de Literatura Clássica, então eu ia marcando, eu ia anotando e eu sinto que eu aprendi muito com esse livro. Ele não é um livro fácil de ler, eu acho que a tradução aqui é uma tradução de português de Portugal, eu achei ela meio estranha, meio truncada, mas é uma história que realmente cativa, sabe? Eu gostei bastante. Gente, é isso. Eu li 4 livros em outubro e eu tô bem com isso. Eu tô calma, tô com paz de coração. Sei que poderia ter lido mais, mas não deu, não rolou. E novembro tá aí pra isso. Vai acontecer em algum momento. Me conta como que foi o teu mês de leitura em outubro, o que você andou lendo por aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo também. Se você tem interesse em ler algum deles também. Não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no meu canal. E a gente vai se falando por aí. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!